Hoje eu tenho um tema muito difícil, mas um tema muito sabido por todos. E o tema em o qual eu vou falar nessa noite tem como título: Como voltar ao primeiro amor. Quando eu falo do primeiro amor, eu estou falando de coisas objetivas aqui. Por isso que nós vamos andar na palavra. E eu até quero, antes de mais nada, eu sou muito difícil ir lá no Facebook e dar uma opinião sobre alguma coisa, optar por alguma coisa nas redes sociais, mas de vez em quando Deus me dá assim umas palavras e eu vou, e entrei essa semana uma palavra para os cristãos. E disse assim, como ser um sobrevivente. E quero mostrar para vocês como ser um sobrevivente. E nesse anúncio que eu botei ali eu dei 3 opções para a pessoa aprender. Ainda disse, crente, um dia você vai cair, eu botei. Porque a pessoa, o cristão que não tem Deus, cai. Pode demorar, cai. E coloquei para ele que no princípio de minha caminhada também era assim. Eu também passei por dificuldade. Eu achei que tudo era fácil, mas eu caí muitas vezes. Mas o importante é que eu aprendi a me arrepender. E aí quando eu me arrependia, voltava ao primeiro amor. Então hoje, eu quero falar nesse assunto, que a nossa ceia fala muito da importância daquilo que você dá para as coisas. E nós temos que entender que se você quiser voltar ao primeiro amor, nós vamos ter que ter um teto a teto com Deus nessa noite. Quem está pronto diz amém. Então eu começo aqui indo no livro de Apocalipse, capítulo 2, do verso 4 ao 5, que ele traz essa leitura. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então aqui eu começo falando a minha opinião do que é esse tal de primeiro amor. Em minha opinião, a expressão primeiro amor não se refere tanto à característica temporal. Entendam isso, não é uma questão de tempo. É uma questão, é uma característica assim, ela é uma característica qualitativa. O que é essa qualitativa? Está levando a gente a ver o que você dá mais importância. E o essencial é que o amor a Jesus Cristo ocupe esse primeiro amor. E importa, amados, que as prioridades estejam na ordem correta. Mas, se a sua vida existe algo que você ama mais do que a Cristo, se na sua vida existe algo que você ama mais do que a Cristo, se na sua vida tem algo que você queira mais do que a Cristo, se na sua vida existe algo que você vai servir mais do que a Cristo, se na sua vida existe algo que você honre mais do que a Cristo, você perdeu o primeiro amor. Você está morto, você está frio, você voltou para as trevas. Se existe algo, não, a minha família está em primeiro lugar, a minha esposa está em primeiro lugar, nada, ninguém pode ser e estar no lugar de Deus. Não, mas eu amo o meu emprego, nós temos tempo para fazer tudo, mas não temos tempo para as coisas de Deus. Você
Perdeu o primeiro amor. Não, mas espera aí, a minha família, eu tenho que cuidar da minha família. Bom, se você pegar a ordem correta, Deus em primeiro lugar, depois vem a família, depois vem o trabalho, depois vem a igreja. Quando fala de família, existem prioridades. Tem muitas pessoas que na família, a primeira coisa que ele fala, em vez de dizer à esposa, ele fala, os meus filhos. A esposa diz, os meus filhos. Mas na verdade, quem veio primeiro? Foi o marido, foi a esposa. Então se você está falando assim, até o teu amor também morreu. Porque o meu filho, porque... Não, primeiro veio seu esposo. Mas continuando aqui por dentro da palavra, eu quero ir por um caminho em que eu vou falar na Bíblia sobre os Efésios. E a Bíblia fala que os ataques de Satanás aos Efésios, irmãos, eram assustadoramente uma reminiscência de provações, heresias enfrentadas como nos dias de hoje. Irmãos, nós estamos sendo testados dia após dia. Nós assistimos um filme, somos testados. Nós assistimos um vídeo, somos testados. Nós vamos trabalhar, somos testados. Nós andamos de carro, somos testados. Vivemos cercados de heresias. Existem muitas coisas, heresias dentro da própria igreja, heresia fora da igreja. Estávamos lendo hoje, eu e minha esposa, um texto a respeito de Acabe, que ele queria, na verdade, emudecer todos os profetas. E eu achei algo muito interessante, e falei com a minha esposa como que Deus faz isso, porque nós lemos a palavra todo dia. Deus enviou um espírito mentiroso à terra. Irmãos, Deus enviou um espírito mentiroso à terra, e o espírito mentiroso veio para o quê? Para trazer mentira entre os profetas. Os profetas, irmãos, nenhum deles mais falava a verdade. Estão comigo? Então a Bíblia pode nos mostrar como superar essa perda resultante do primeiro amor, a importância das coisas de Deus. Irmãos, eu nunca fiquei... Às vezes eu trabalhava na empresa bancária, e muitas vezes eles me levavam para uma outra cidade, e naquele dia eu não podia voltar por causa do trânsito. Naquela época era muito difícil, irmãos. Se eu ficasse sem a Santa Ceia, eu não podia. Eu tinha que tomar a Santa Ceia em alguma igreja que eu conhecia, me apresentava, dizia quem eu era, porque eu sempre dei importância em primeiro lugar às coisas de Deus. Mas hoje as coisas são diferentes. Estamos cercados de heresias, estamos cercados de provações. Irmãos, às vezes por nada deixamos de fazer a obra de Deus, e com certeza voltamos à escuridão. Passamos a ser cegos. Irmãos, quem odeia o seu próximo hoje é cego. Quem não ama seu irmão é cego. Quem não entende o que Deus está querendo para nós hoje é cego. Mas quem sabe, execute a missão que foi dada a você. Então, como nós entendemos por que muitos estão esfriando? Por que muitos estão assim? Então, eu quero que você preste atenção, fique comigo, porque eu quero te dizer algo sério dentro da palavra, que você vai ficar até assim: Deus, eu não sabia, mas é assim. E sabe como é que eu começo? Eu começo com Éfeso. Éfeso, a Bíblia fala que o nome significa desejável. Era uma cidade, irmão, bonita, rica, na foz do rio Caster, na província romana da Ásia. E olha que interessante, 3 principais rodovias romanas do leste terminavam em Éfeso, 3. E também havia um porto de águas profundas, aí como um porto artificial, acessível aos navios que realizavam ali, segundo a história,
no porto de Mileto. E Éfeso, segundo a história, era a cidade mais fácil, acessível da Ásia. Então, segundo o que eles contam, tanto por terra como por mar, era muito simples, era um lugar fácil de alcançar. E Paulo achou o local exato para fazer a igreja de Deus ali. Mas olha só, Éfeso também tinha seu lado sombrio. O que era o lado sombrio? Era uma cidade cheia de idolatria. Nós vivemos hoje, irmão, num mundo cheio de idolatria. Eu queria dar um parênteses aqui. Nada contra, pelo amor de Deus. Você pode tirar foto com animal peçonhento, sem ser peçonhento, nada contra. Mas, irmãos, eu fico triste quando eu vejo um cristão que diz que é cristão, que entende que Cristo morreu por nós e Ele é a única salvação. Ele vai fazer uma selfie, sabe aonde? Atrás dele tem uma imagem de escultura que não pertence ao cristianismo. E sabe o que ele faz? Põe lá no Facebook. Ele vai lá numa catedral linda, aquela que está lá, põe ele fazendo a foto, a selfie. Aquilo não tem nada a ver com o cristianismo dele. Aquele cristianismo ali atrás mata Jesus, deixa Jesus crucificado na cruz. E nós estamos, irmãos, minados, porque naquela época do Éfeso havia muitos templos pagãos e havia muita imoralidade. Se você perceber, estamos vivendo a mesma coisa, estamos perto de muito paganismo. E o paganismo quer entrar na igreja, quer dizer para o pastor: para de pregar o que você está pregando aí, prega isso aqui. Traz o costume, traz o tradicional, aliás, traz o tradicionalismo, traz a tradição para a igreja. E se nós formos de Deus, nós vamos dizer não, porque o Deus que nós servimos, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, ainda vive em nós. Segundo a história, era o centro principal do culto de Diana. E a sua localização, irmãos, acomodou os esforços evangelísticos de Paulo nas cidades das províncias próximas. Continuando aqui, ele usou com base num lugar cheio de heresia, num lugar cheio de prostituição, para pregar o evangelho, para afirmar a igreja, para dizer: não, aqui Deus vai fazer a diferença. E Paulo fundou, irmãos, a congregação Éfeso no início dos anos 50. Nós encontramos isso em Atos capítulo 20, versículos 16 e 17. Segundo a Bíblia, ali era a última vez que ele via pessoalmente aqueles homens, muitos quais haviam ordenado pessoalmente. Estão comigo? Então, ao relembrar, seus comentários deram uma virada muito preocupante para o ministério na igreja de Éfeso. Olha só, vamos lá em Atos 20, versículo 28 ao 31. Olhai por vós e por todo o rebanho que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, olha o que Paulo estava falando, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que entre vós mesmo, olha só, se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. E portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Paulo estava dizendo ao povo: acorda, vai vir a heresia, vai vir os lobos, você tem que estar pronto. Por que ele estava falando isso? Porque nós somos ovelha. E a ovelha, irmãos, ela não tem saída. Ou tomam a sua lã, ou matam para pegar a sua carne. É assim que o lobo faz. E Paulo estava alertando. Estão entendendo?
Então as perspectivas futuras para a igreja efésica não foram muito animadoras não, amados. Pensa isso, é o que nós estamos vendo hoje. Os falsos ensinamentos viriam não apenas de intrusos, mas de líderes dentro da igreja. Quanto que nós estamos vendo parecer igrejas por aí, que pessoas que estão dentro da própria igreja se levantam contra o próprio líder, dizendo: agora não queremos mais, vamos para outro lugar. Paulo, nos anos 50, estava vivendo isso. Paulo previu o problema, mas isso não impediu que ele fizesse o possível para ensinar, aqueles que estavam, para se prevenir contra aqueles professores heréticos. Irmãos, hoje tem tanta gente ensinando coisa aí. Você quer ver? Vai no YouTube e pede para abrir assim: você pode ou não pode entregar o dízimo? Meu Deus, quem que você acha que ganha? Você acha que ganha? Quem ganha é quem tem que entregar ou quem não tem que entregar? Outra pergunta: se perguntar lá no YouTube assim, você precisa hoje de uma igreja? Ele vai dizer: não, você assistiu o culto em casa. Outra pergunta: eu já fiz isso, já fui lá e perguntei. Irmãos, é absurdo. Você precisa de pastor? Irmãos, 80% das pessoas respondem que não precisam mais, porque elas são seus pastores já sabem tudo, não precisam de nada. Essas pessoas perderam o primeiro amor, estão nas trevas, estão na escuridão. E quando as pessoas começam a decidir assim: eu não preciso, eu não vou, eu não quero, isso significa escuridão, significa ódio. Por volta ali dos anos 60 depois de Cristo, Paulo escreveu à igreja de Efésios e lembrou-os o que Deus havia feito em suas vidas e de onde eles tinham vindo. Nós hoje, irmãos, temos que nos lembrar da onde vimos, da onde nascemos, da onde viemos. Nós precisamos entender o que Deus fez na nossa vida e por que Deus nos manteve vivo até agora. E se nós nos lembrarmos disso, nós estamos ainda com o primeiro amor. Mas quando você não lembra mais, quando você não entende mais, aquele tempo que você chegava na igreja: pastor, irmãos, ora por mim. Esse tempo não existe mais. Efésios 2, versículo 1 e 2 diz: olha aqui: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Irmãos, está aí fora os filhos da desobediência. Prepara-te para você ver a família toda desmantelada se ficarem fora de Deus. Prepara para ver a família toda separada se estiverem fora de Deus, se estiverem fora do amor de Deus. A igreja precisa acordar. E como é que eu faço para acordar isso? Como é que eu faço, pastor? Voltando para o primeiro amor. O que é voltar para o primeiro amor? Voltar a dar a qualificativa das coisas, o principal, a Deus. Então é importante que você saiba. Aí a Bíblia fala, continuando, que ele exortou a manter a unidade e o amor uns pelos outros, e a introdução de heresia na igreja criaria divisão e um espírito de festa. Irmãos, hoje é o que nós vimos, está uma divisão aqui, o espírito de festa. As igrejas hoje precisam ser um lugar especial para atrair. A igreja precisa ser um lugar especial para atrair. Esses dias eu estava conversando com o apóstolo Glauro, e lá em Curitiba criou-se uma igreja que você pode ir só de preto. Só entra se você for de preto, porque de entrar com outra roupa de outra cor não pode. Aí entra dentro da igreja, é tudo preto, cadeira preta, é tudo preto. Aí eu fiquei preocupado: meu Deus,
O que está acontecendo? A heresia entrando. Não fica bonito assim. E dessa maneira nós podemos atrair mais jovens. E dessa maneira nós podemos atrair mais pessoas. Irmão, nós temos que atrair para a igreja é Jesus. Nós temos que atrair para a igreja é o poder de Deus. Nós temos que atrair para a igreja é a graça, é o poder do Espírito Santo para nos ensinar. Porque sem Deus nós não somos nada. E Deus sem nós continua sendo Deus. Eles deveriam não resistir com determinação obstinada, segundo Paulo. Lá em Efésios 6, versículo 10 ao 12, diz assim, ó: no demais, irmãos, olha o que ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele não estava dizendo para as pessoas se fortalecer no poder desse mundo ou no conhecimento desse mundo. Olha o que ele está dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Resisti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Estão comigo? Digo amém. E na mesma época, o apóstolo Paulo advertiu a Timóteo, seu filho na fé, dizendo para Timóteo, um verdadeiro filho, graça e misericórdia e paz. Isso está em 1 Timóteo 1, versículo 2 e 4. Graça e misericórdia e paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, como eu lhe pedi quando fui para a Macedônia. Olha o que Paulo fala: permaneça em Éfeso, para que você possa cobrar que alguns não ensinem outra doutrina, nem dar ouvido a fábulas genealógicas que existem por aí, que causam disputas e não edificação piedosa que está na fé. Então aqui, irmãos, alguns já estavam começando a se desviar dos verdadeiros ensinamentos. Vocês podem lembrar de quando vocês começaram, quantas pessoas que estavam do lado de vocês e hoje não estão mais? Aí você diz assim: não, pastor, mas isso é bíblico, está na palavra. O apóstolo Paulo, nos anos 90, escreveu os últimos livros no Novo Testamento, e ele foi o último apóstolo, irmãos. Aliás, o apóstolo Paulo não, o apóstolo João, aqui, o apóstolo João, ele foi um dos últimos apóstolos da palavra, originais, né, dos 12 originais. E ele escreveu algo muito importante na sua velhice. Olha só que interessante: as autoridades romanas baniram esse tal apóstolo João para a ilha de Patmos, porque ele perturbava. Ele falava do amor de Cristo. Irmãos, hoje falar do amor de Cristo perturba. O engraçado, irmãos, que se você tiver uma janela, que essa janela estiver aberta para algumas casas, e essas casas ali ouvirem você falando de Jesus, incomoda. Mas engraçado, se botar as músicas que tocam hoje aí na televisão, as músicas que estão tocando no rádio, que são músicas obscenas, pode aumentar o tanto que você puder, que ninguém vai mandar você parar. Vão achar graça, vão dizer: opa, o pessoal ali está atualizado. Então, na velhice, as autoridades romanas baniram o apóstolo João para a ilha de Patmos em algum momento. E aí o que aconteceu? A igreja, ela foi perseguida. A igreja, ela foi perseguida. E aí, segundo as escrituras, Patmos era um dos vários locais em que Roma aprisionou criminosos, segundo o que eles contam ali, que não eram aqueles com sentença de morte, eram aqueles que cometeram alguns crimezinhos. E qual era o crime que João fez? Pregar Jesus. Qual o crime que nós estamos fazendo aqui? Pregar Jesus. Antigamente, meus amados irmãos, quando uma igreja queria se instalar em algum lugar, davam-se terreno para a igreja, sustentavam os líderes, davam condições para que o líder que está na frente se mantesse, para poder trazer a palavra, porque era bem difícil. Hoje, irmãos, a igreja precisa pagar aluguel. Tem muitos líderes hoje, muitos pastores que estão passando fome,
E quantos que eu tenho quase certeza que já estão com a mentalidade de querer desistir, muitos falando até de tirar a sua vida. Por que isso? É porque as pessoas deixaram o primeiro amor para trás. A ofensa, irmãos, de João foi a pregação da palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. Irmãos, hoje, se você for trazer teu testemunho de cristão para alguém, irmão, você tem que cuidar para quem tu fala. Prepara, porque se você for falar para alguém que você ele não te conhece bem, vai rir da tua cara. E até vai dizer em um determinado momento, aqui não é lugar de pregar a Bíblia, não. Pregar a Bíblia na igreja. Mas se você contar uma piada, se você contar coisas obscenas, se você começar a falar, ó, tá vendo aquelazinha que está ali? Eu tenho um podrezinho para falar. Aí você tem atenção, você pode. Então foi nessa ilha que o apóstolo recebeu as informações de Deus que a igreja e os governos do mundo experimentariam nos anos anteriores, posteriormente ao retorno a Cristo, ou de Cristo. Então, irmãos, a informação chegou a ele principalmente através de uma visão. Tem muito crente hoje, irmãos, em vez de receber a visão de Deus, está recebendo a visão da televisão. A gente está assistindo a televisão hoje, irmãos, são mais palavras obscenas, são mais palavrões do que se pode aproveitar. Num lado é, ô louco meu. Por outro lado, são programas que trazem uma nudez, que antigamente, se assistíssemos isso com a nossa família, meu pai desligava a televisão. Hoje não podemos mais. A mensagem que João recebeu através da visão se tornou um livro. Qual é o nome desse livro? O Apocalipse. Muita gente tem medo do Apocalipse. Ah, meu pai do céu, porque o Apocalipse? Irmãos, o Apocalipse é o começo para o crente. Porque quando para muitos no mundo cegos, o que é o Apocalipse? Para ele é o final, é acabar com tudo. Não, para o crente é o começo de tudo. Porque, irmãos, aqui nessa terra nós não vamos viver para sempre. Estão comigo? Então, o que você vê, segundo a Bíblia fala, escreva em um livro e envie às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E o interessante é que cada igreja tinha um símbolo, cada igreja tinha um significado. E essas 7 igrejas na Ásia Menor, irmãos, elas estavam em um circuito cerca de 64,37 quilômetros de distância. Aí eu pergunto para você, como foi a igreja que Paulo levantou em Éfeso? Que igreja foi? Mas observe o que no Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao 3, o que Cristo tem a dizer sobre a igreja. E quando nós falamos de igreja, está falando de quem? De nós. Para o anjo da igreja de Éfeso escreva: estas coisas dizem aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, seu trabalho, sua paciência, e que você não pôde suportar aqueles que são maus. E você testou aqueles que dizem que são apóstolos e não são, e os que os achou mentirosos. E perseveraste e tens paciência, e trabalhaste por amor do meu nome e não te cansaste. Aqui Cristo estava expressando o seu apreço por suas obras e seu trabalho. A palavra grega aqui, trabalho, é kopos, que nada
nada mais do que um trabalho cansativo, algo que foi feito com muito suor. E aqui não foi fácil para eles, nos 50 anos ou mais, estarem ali fazendo esta obra. E deve ter havido muitas baixas espirituais, segundo o que Paulo teve na caminhada. Aí, meus amados, esse remanescente que ficou, se apegaram ao caminho, se apegaram à palavra, e a Bíblia fala que eles estavam cientes da paciência e da perseverança. Então eles não tinham o que fazer a não ser ficar e seguir a Deus. Aí, amados, já não era uma congregação jovem, já não era mais aqueles que estavam bebendo leitinho, era uma igreja paciente e perseverante, que ela ficava implícita, esperando o momento da palavra, tentando se alimentar e querendo se alimentar. Hoje podemos refletir sobre as festas dos tabernáculos na década de 1960, que chamamos as festas das cabanas. E quando o ministro que falava diante da multidão, ele perguntava assim: quantos estão aqui pela sua primeira vez? Aí muito poucas pessoas ergueram suas mãos. Quantos participaram da festa pelos 30, 40 anos? Seria poucas as mãos também. Porque as pessoas, à medida do tempo, irmãos, elas foram se afastando do que é de Deus. As pessoas foram deixando o amor de lado. E história recente, segundo contam, no versículo 2, Cristo, ele fala que eles tiveram que passar exatamente as coisas que Paulo havia falado. E hoje, nós estamos, pastores, falando coisas de muito tempo atrás que está acontecendo e as pessoas não lembram. E eu lembro que isso, conheço as suas obras, seu trabalho, sua paciência, e que vocês não podem suportar aqueles que são maus. Hoje, irmãos, a igreja não está conseguindo suportar as heresias. Que feio falar isso, mas eu vou dizer para você, é verdade. É um pecado antigo, o adultério, a prostituição, é o que se mais repete. Ah, eu caí porque o diabo me testou. Não, o diabo não te testou, você que quis, você que deu brecha, você que aceitou. Então, o que diz? Conheça as suas obras, seu trabalho, sua paciência, e que você não pode suportar aqueles que são maus. E você testou aqueles que dizem que são apóstolos e não são, e acharam os mentirosos, e é assim que nós estamos vendo. Cristo fala do que eles tiveram que passar exatamente como o apóstolo Paulo diz. Pessoas más, irmãos, entraram dentro da igreja. Pessoas más entraram dentro do ministério, se infiltraram. Hoje nós temos bruxos entrando dentro da igreja. Estamos vendo pessoas tentando entrar dentro da igreja para trazer outro tipo de mensagem, outro tipo que tire a cruz. E um evangelho, irmão, sem cruz não vale nada. Se nós não falarmos sobre Cristo, não vale nada. Se nós não falarmos que Cristo é a nossa salvação, não vale nada. E se alguém pregar isso, ele está te pregando heresia. E as pessoas entraram na igreja e eles se apresentaram como ministro de Cristo na época em Efésios. Trouxeram ensinamentos heréticos. Suas doutrinas foram destruídas por mentiras religiosas. Começaram a trazer religiosidade. Não porque só pode fazer isso. Hoje tem muita gente na igreja presa a determinados costumes. Não, eu vou naquela igreja lá, porque lá pode cortar o cabelo. Eu detesto pessoas que usam barba e que têm cabelo comprido. O que tem a ver, irmãos? Há pouco instante atrás conversávamos aqui. Vida cristã é uma vida diária. Não é esse negócio, eu sou crente só na igreja. Isso já era. Você tem que ser crente aonde? Na tua casa, no teu trabalho, por onde você anda na rua, porque nós somos a todo instante testados. Eu vou mais longe ainda. Segundo a Bíblia, João os havia escrito para provar os espíritos, se eles eram de Deus ou não.
Está lá em 1 João 4, versículo 18. Nós temos que testar, irmãos, aquilo que é nos ensinado. Mas tem gente que diz assim: ai, pastor ou líder, minha irmã, Deus falou comigo esse negócio. Entenda, irmãos, Deus sempre vai, a sua palavra vem do alto para baixo. Agora de baixo para cima isso nunca vai acontecer. Estão comigo? E seus próprios líderes espirituais agora questionavam as verdades fundamentais às quais os éfesos haviam dedicado toda a sua vida. Imagina, irmãos, uma pessoa que nasce numa determinada religião, acostumada com horário, acostumada com dia, de repente do nada vem algo, como aconteceu com o apóstolo Paulo, e mudou completamente a vida dele. Apóstolo Paulo tinha a certeza absoluta que aqueles que serviam a Cristo eram inimigos de Deus. Ele tinha certeza absoluta e lutou, porque ele era uma pessoa muito conhecida e entendia muito das Escrituras. O que ele fez? Ele pediu autorização governamental para pegar esses que falavam de Cristo e acabar com a vida deles. Qual foi o fim do apóstolo Paulo? Paulo se converteu a Cristo. E o que é se converter, irmãos? É ver que aquela certeza que ele tinha antes não era certeza, não era verdade. E agora Paulo precisaria conviver com uma nova estrutura de vida, levando a mentalidade dele para um lado mais clássico, porque agora aquele que matava tinha que dar vida, aquele que era cruel agora tinha que ser amoroso e carinhoso. Irmãos, o que eu estou querendo dizer? Que Paulo, ele entra pelo primeiro amor e permanece todo o tempo. E olha que interessante, muitos estudiosos da Bíblia acreditavam que os nicolaítas foram os precursores gnósticos. Os hereges gnósticos tiveram um grande impacto na igreja dos primeiros séculos, irmãos. Quando fala de gnóstico, tem gente que nem, pastor, não sei nem se é de comer, eu também nem vou ensinar agora. Não sei se é de comer, se tem gosto, se é salgado, se é doce. Mas tem muita gente presa. Tem muita gente presa nisso. É a mesma coisa de eu mostrar para você um monte de quadro, um monte de imagem para você aqui, e dizer para você: o que significa isso? O que significa aquilo? Você vai se perder no que é significado para você, porque você, como aquele que entende o que o significado é, olha só como é que eu vou filosofar. O significante vai olhar para você, ver que o que significa para você não significa para o significante. Aí você vai falar: mas por que essas coisas? Porque não é a mesma verdade. Eles misturaram, irmãos, a filosofia grega, incluindo o quê? O antigo ensinamento pagão de uma alma imortal, com o ensinamento com o que Paulo ensinou sobre Cristo. Misturaram, fizeram uma sopa. Eles também se manifestaram contra os escritos e as leis do Antigo Testamento. E a igreja cristã no segundo e terceiro século que o mundo viu era muito diferente do primeiro século. Devido em parte aos esforços desses grupos, cicatrizes de batalha fizeram com que as congregações e seus líderes traíssem a igreja. Foram homens que eram admirados, que esperavam que eles ensinassem as pessoas, que exortassem, que encorajassem o povo, mas infectou o povo com uma espiritualidade terrível, de medo. Um exemplo: muitas vezes você hoje está diante de pessoas aí, nada contra isso. Você vai numa igreja, chega lá, tem que participar de uma campanha. Nada contra a campanha, você pode fazer o que você quiser. Ah, mas você comeu um doce, e esse doce foi feito uma obra maligna e tal. Irmãos,
Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Ah, porque você comeu, ganhou um presente, esse sapato agora veio lá de uma obra maligna. Eles sobreviveram, mas ficaram as cicatrizes. Apocalipse 2, verso 4, diz: no entanto, tenho contra você que você deixou o primeiro amor. Muitos de nós, irmãos, já experimentamos esse primeiro amor. Posso ouvir um amém? Amor pela verdade. Parecia que não podíamos estudar o suficiente a palavra. Todo dia tínhamos que comer, todo dia tínhamos que orar, todo dia tínhamos que procurar a igreja, todo dia tínhamos que falar algo de Deus, tínhamos que ouvir música, tínhamos que ouvir louvor. O que aconteceu que eu não ouço mais? O que aconteceu que eu não leio mais? Você esqueceu o primeiro amor. O que estamos aprendendo o que estávamos aprendendo era tão gostoso, emocionante, que queimava o óleo dentro de nós, e nós queríamos que aquilo jorrasse. Quantas pessoas, irmãos, que eu me lembro, que lendo a palavra pela madrugada, era batizado com o Espírito Santo, a família ficava doida. O que aconteceu aí? Não, ele está falando um negócio estranho, só porque ele recebeu a presença do Espírito Santo em casa. Era comum. Hoje tem gente chegando na igreja e diz: pastor, eu queria ser batizado com o Espírito Santo. Ora 2, 3, 4, 5, faz campanha de 50 domingos, 100 domingos e não recebe. Sabe por quê? Porque homem nenhum tem poder de dar Espírito Santo para você. Cristo diz que foi isso que eles deixaram. É imprescindível, de várias maneiras, depois que de tudo que eles passaram. Eles começaram com entusiasmo e amor pela verdade, mas tinha traições internas. As batalhas espirituais corroeram muito de seus entusiasmos pela verdade, e muitas pessoas desistiram. O Apocalipse capítulo 2, verso 5 diz: lembre-se, portanto, de onde você caiu. Arrependa-se e faça as primeiras obras. Caso contrário, virei a você rapidamente e removerei seu candelabro de seu lugar, a menos que você se arrependa. Minha esposa pregava domingo passado. Está faltando as pessoas se arrependerem. Hoje as pessoas cometem seu erro e levantam a mão e dizem: não fui eu. Não fui eu. Como eles responderam à carta do apóstolo João, eu não sei. Mas hoje não conhecemos igreja de Deus em Efésios. Pela Europa, irmãos, muitas igrejas estão se fechando. Ah, eu já sei por quê, pastor. Os pastores só querem roubar, ganhar dinheiro, é só isso. Não, amado, é que a igreja deixou de amar, deixou o primeiro amor. Conheci em minha experiência de vida, de igreja e congregações que se fecharam em vilas, favelas e cidades, por falta do primeiro amor. Cristo disse a Éfeso para voltar às primeiras obras. O que é as primeiras obras? Volta ao que tu fazia. Seja humilde como tu era. Tu ouvia no início de tudo, agora não quer ouvir mais. Aquelas coisas que eles fizeram desde o início. Quantos que hoje se afastaram das verdades fundamentais de Deus e acha comum? Cristo está dizendo para voltarmos aquelas coisas das quais havíamos caído. Você errou, volta. Você falhou, peça perdão, se arrependa. Olha o que diz Jeremias 6, versículo 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos no caminho, ponde nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas
almas, mas eles dizem: não andaremos nele. Muitas pessoas, irmãos, se viram em uma encruzilhada espiritual nos últimos anos, imaginando que caminho seguir, para que lado eu vou. E Deus diz: olhe para as antigas verdades. Elas podem ser velhas, mas são verdadeiras como sempre foram. A Bíblia fala que Judá recusou e logo estava em escravidão na terra da Babilônia. E não devemos, irmãos, nos recusar a ouvir ou a prestar atenção, ou podemos encontrar o nosso castiçal removido. Talvez você diga assim: mas pastor, o que é esse castiçal? Será que não tem a ver com o teu fôlego de vida? É possível, irmãos, recuperar o primeiro amor, com oração, estudo da Santa Palavra. Esse amor pode ser reacendido, se você voltar a ter a comunhão com Cristo, voltar a participar, estar junto. E Deus está muito ansioso para restaurar esse relacionamento próximo com você, porque a decisão é sua, não é dele. O diabo não, o diabo ele entra e monta em você como se você fosse um cavalo. Deus não, ele fica esperando você decidir se você quer ou não. 2 Crônicas 16, versículo 9. Porque os olhos do Senhor se movem de um lado para o outro, por toda a terra, a fim de apoiar fortemente aqueles cujo coração é completamente dele. Hoje, eu posso dizer que houve um tempo em que Davi descobriu que se afastava de Deus, ou que se afastou de Deus. Ele não sentia mais a alegria interior que tivera no passado. Davi, ele orou fervorosamente e disse lá em Salmo 51, versículo 12: restaura-me a alegria da tua salvação, ó Deus, e sustenta-me pelo teu Espírito generoso. E a Bíblia fala que Davi se reconciliou com Deus e passou a servi-lo. O segredo é se reconciliar, o segredo é se arrepender, o segredo é voltar aos pés do Senhor. Segundo a palavra, Deus prova os herdeiros do seu reino, e se testados e ajustados corretamente com o ensino certo, podemos amadurecer. Irmãos, um crente amadurecido é um crente frutífero. Um crente que é maduro, ele é um crente, irmãos, que ele floresce, ele dá frutos. E aí, irmãos, ele tem... irmãos, é maravilhoso poder imaginar como seria o pomar de um crente maduro. Segundo o apóstolo Tiago, no capítulo 1, verso 2 e 4, meus irmãos, tem de grande gozo, alegria, ele diz, quando cairdes em várias tentações. Olha o que ele está falando: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência, e tem, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, é muito interessante que você entenda que se você entrar por algum problema, se você entrar em alguma tentação e cair, não é o teu fim. Você ainda tem salvação. Esse processo de amadurecimento, irmãos, nos prepara para uma compreensão mais profunda. Eu quero entrar nessa área da Santa Palavra de Deus. Quando éramos mais novos na igreja, nós devorávamos leite da palavra, era gostoso demais. Eu era pequenininho, levava minha biblinha para a igreja, não sabia ler uma palavra. Não sabia ler uma palavra. Mas eu já queria ter uma Bíblia. E quando éramos mais novos, nesta questão, eu entendi assim que eu precisava ver com o que estávamos na frente. E os meus olhos ficou em quem lia a Bíblia, em quem pregava e quem tocava.
Deus não me abençoou, que eu aprendi a tocar, que eu aprendi a ler a Bíblia, que eu aprendi a ficar na igreja. Podemos ficar ainda mais empolgados com as verdades mais profundas, para as quais já estamos prontos agora. Você está pronto, irmãos? Para voltar ao primeiro amor? Você está pronto para deixar quem não quer nada com Deus de lado? E você, irmão, entenda uma coisa: o dia que tu for ser chamado para ir para a glória, não tem filho, não tem emprego, não tem médico. Quando Deus fala assim, ó, vinde filhos, ou meu filho amado, minha filha amada, ninguém vai poder te segurar. Não é dinheiro, não é casa, não é terra, não é carro. E quando Deus te chamar, você vai dizer assim: Deus, primeiro Ele vai perguntar: ei, quais foram as tuas obras? Espera aí, tinha que fazer uma coisa? Volta. O primeiro amor ao estudo é restaurado e nossa capacidade de entender aumenta. Paulo orou para que Deus concedesse esse aos Efésios. Olha lá em Efésios 3, versículo de 16 ao 18. Segundo as riquezas de sua glória, serem fortalecidos com poder através do seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite em seus corações pela fé, para que você, enraizado e fundamentado no amor, possa compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a profundidade, a altura do amor de Deus. Quem sabe o tamanho do poder e da grandeza de Deus? Quem? Se voltarmos, irmãos, a um estudo diligente das Escrituras, e nós permitirmos que Deus restaure a nossa fome espiritual pela leitura, pela oração, as suas maravilhas, os seus poderes, o seu milagre vai voltar. E Deus vai te responder, porque está escrito em Mateus 7, versículos 7 e 8: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Se você está em busca do amor de Deus hoje, você pode encontrar. Se você está batendo na porta que você quer encontrar a felicidade que é estar na presença de Deus, você pode ter nessa noite. Se você está buscando aí para encontrar, está batendo há muito tempo e quer deixar essa vida de tristeza para trás, o que você deve fazer? Arrependa-se e ouça o que o Espírito quer falar à igreja. Concluindo, Deus está ansioso para compartilhar as coisas e as boas coisas que Ele tem para comigo e para com você. Então agora, um conselho que eu dou para você: ao estudar a palavra, atraia sempre a presença do Espírito Santo para perto de você. E eu tenho certeza que se você fizer isso, aí será levado pela esperança que motivou os fiéis ao longo dos séculos. E aí você vai voltar ao primeiro amor. E o que eu quero dizer nessa noite: volte para Deus do jeito que você está. Volte para Deus da maneira em que... Não, mas eu cometi tanto erro, cometi tanta falha. Irmãos, nós somos sujeitos a pecar. A Bíblia nos falou hoje aqui que nós estamos cercados de provações, que nós estamos cercados de heresias. Acorde para a palavra, acorde para o Evangelho. Ah, mas eu cometo algo que eu não consigo tirar. Isso é um problema seu. Mas se você entregar ele na mão de Deus, com certeza você vai encontrar a saída. Eu quero reforçar aqui algo que me chamou muito a atenção. Quando Paulo abre a igreja num lugar com muita dificuldade. Eu me lembro de quando cheguei a essa cidade, São João Batista. Eu me lembro de quantos batismos fiz numa prainha que chamava Prainha do Dedo. Eu me lembro de que andava eu com uma Kombi velha,
indo e buscar, vai e volta pessoas. E se alguém disser: pastor, e tudo isso que você fez, as pessoas todas permaneceram com você? Eu vou dizer que não. Mas se fizerem outra pergunta: você se arrepende de ter feito? Não, eu continuo fazendo a mesma coisa, porque a obra que faço não é para mim, não é para que o meu nome seja engrandecido. A obra que faço é para o nosso Deus. Porque quando a igreja do Senhor ela for levada desta terra, ela não vai ser levada porque tem méritos, tem troféus, foi feito campeonatos. A igreja que vai subir, irmãos, é a igreja que se preocupa com aqueles que não conhecem a palavra, é aquele que se preocupa com as viúvas, os órfãos. Essa é a igreja que Deus está procurando. E eu quero dizer para você, a esperança que motivou os fiéis naquela época era Jesus Cristo. E se a tua esperança não é Jesus Cristo, você não está no primeiro amor. Mas eu quero convidar você agora, que está me ouvindo pelo Facebook, que está ouvindo aqui pessoalmente, a voltar ao primeiro amor. A pergunta: como voltar? Arrependa-se hoje. Convido você a ficar de pé e você vem orar comigo agora. Deus, eu sei que o Senhor está ansioso. Eu sei que o Senhor está ansioso em ter um relacionamento próximo com os teus servos, com os filhos. Eu sei, ó Deus, que o Senhor ama aqueles que amam a sua palavra. Ó Deus, mas quantos homens, quantas pessoas que estão aqui, que estão magoados, que estão feridos, que, Senhor, hoje tem cicatrizes dentro de si, por causa das heresias, por causa, Senhor, dos heréticos que entraram e mentiram, e assim fazendo com que desistissem do grande poder, ou da grande missão de pregar a tua palavra. Espírito Santo de Deus, traz de volta esse amor, traz de volta, Senhor, esta alegria, traz de volta a tua presença. Acenda, Senhor, esse fogo dentro deste homem, desta mulher, e retira toda a frieza, retira toda a falta de amor, retira todo esse ódio, toda esta raiva, retira, Senhor, todo esse desagrado. Traz de volta o primeiro amor, traz de volta, Senhor, a sua presença em nós, como o Senhor fez com Davi. Davi se prostrou-se no chão, e ao se prostrar ele disse: ó, eu estou aqui, Pai, eu me arrependo. Este homem e esta mulher se arrepende agora. Traz, Senhor, traz agora, traz o teu amor. Acende, Senhor, acende, Senhor. Acende esse candeeiro agora, acende esse candeeiro agora, acende esse candeeiro, acende, ó Pai, acende, ó Pai. Que este homem sinta a vontade, ó Pai. Que seja você um pastor, que seja você uma pastora, que seja você um obreiro, que você seja um evangelista. Se você foi ferido, se você foi magoado, entenda, a glória é do Senhor. Segundo o que entendemos, o apóstolo Tiago, ele nos fala que nós somos, toda luta que vier, temos que nos alegrar. Se alegre, porque você foi testado, e ao ponto de ser testado, você amadureceu. Se você está maduro, você está quase pronto. Que venha o teu amor, que venha o teu amor. Eu quero estar no primeiro amor,
Eu quero ser a igreja que estará te esperando, ó Deus. Eu quero ser a igreja que estará, Senhor, esperando para, Senhor, irmos para o lugar que o Senhor tem preparado para nós. Então abandona essa tristeza agora, e que o Espírito Santo, o Espírito de alegria, possa invadir teu coração agora. Que o Espírito Santo agora tome você com muita alegria. Que você possa sentir o alívio da palavra, o alívio de que quando o Espírito Santo está em nós, toda a carga que está sobre nós é esvaída, e você é liberto, e você é livre agora. Aleluia. Nós cremos na tua palavra, ó Deus. Nós cremos no teu evangelho, ó Deus. Nós cremos no evangelho da cruz, e eu não me envergonho do evangelho da cruz. Aleluia. Oh, aleluia. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se essa chamada te impactou, ajude-nos a abençoar e levar ela a mais pessoas. Imagine sua semente indo a lugares que você nunca foi. Você pode ajudar essa obra. Hoje te convido a fazer uma oferta voluntária, segundo Deus propor em seu coração. No Banco do Brasil, agência 2629, dígito 8, conta corrente 27805, em nome do pastor Gidalti Paulino da Silva Filho. Catedral Deus é Fiel. Preparando o caminho do Senhor até que Ele venha.